Está feliz com Jesus? Olha a pessoa que está do teu lado e diz assim: você está no lugar certo, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Adorá-lo, entregar a nossa adoração, o nosso coração a Ele. Eu sei que estar aqui é milagre de Deus. Eu vim aqui ano passado e quando eu cheguei aqui pela segunda vez, agora, eu fiquei lembrando como foi a primeira vez. E vocês estão crescendo. Eu lembro de um telão aqui menorzinho, estou vendo as coisas crescerem. E eu queria estar de manhã aqui, mas havia um compromisso lá. E eu sei que Deus tem algo especial sobre esse lugar, sobre a vida de cada um de vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui, servindo essa igreja, servindo a nossa família. Eu me sinto parte aqui. Nós somos um só corpo. Somos mais de 500 igrejas, mas somos um só corpo. Uma só igreja, congregando, reunindo em diversos lugares do planeta, mas somos um só objetivo: agradar o coração do Pai, fazer o Senhor sorrir, ser tocado por Ele, ser transformado e ser agente de transformação. Que aquilo que Ele faz em nós, Ele faz através de nós. Ele não faz só para nós, Ele faz em nós e através de nós. Ele transforma e a gente começa a transformar. Ele nos toca e a gente começa a tocar. Ele nos enche e a gente transborda. É sempre maior do que a nossa medida, é sempre mais do que os nossos planos, daquilo que a gente imagina. É sempre maior. Porque quando a gente olha as medidas de Deus, aquilo que Ele faz, a gente não consegue contar, a gente não consegue mensurar e ler a mente do Senhor. É sempre um transbordo. Então te acostuma para viver o sobrenatural, para pisar o sobrenatural, para andar na velocidade que Ele quer que ande. Queridos, Deus tem pressa. Deus tem pressa. São tantas coisas, e quando a gente vem aqui numa nação como essa, que tudo funciona, tudo é muito rápido, existe um nível de excelência muito grande, a gente percebe o quanto as coisas são muitas frentes, são tantas decisões, vocês mesmos como imigrantes, são tantas dúvidas, tantas coisas. Agora vai ter esse culto, né, essa reunião, para que você receba um pouco de informação, e são tantas frentes, tantas dúvidas que entram no nosso coração, mas a gente precisa lembrar do que mais importa. A gente precisa lembrar daquilo que mais importa, daquilo que deve queimar o meu e o teu coração. Quando eu sentei aqui, eu vi o pastor lendo exatamente o texto, fala do encontro de Jesus, chamado de Jesus, de Deus a Moisés, né? Moisés foi chamado ali naquela sarça ardente. Vou pregar exatamente sobre isso, você sabia disso? Vou falar um pouquinho sobre isso. O que mais importa, aquilo que é mais importante para a nossa vida, diante de tantas frentes, familiar, profissional, né, ministerial, tantas coisas que a gente precisa, muitas das vezes, dar resposta. Mas o que é que mais importa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo. O que é que mais importa? Quero dizer a você que na terra a gente sempre é muito bom a gente compartilhar a vida, né? A gente dividir a vida. É a segunda decisão mais importante que a gente precisa ter, é com quem a gente vai compartilhar a vida. Eu quero apresentar a vocês aquela que me escolheu. Ela sempre diz que não, mas orou por mim durante 2 anos, em nome de Jesus, aleluia. E Deus respondeu a sua oração. Somos casados há 19 anos, temos 3 filhos, estamos servindo ali na Amazônia. Sou responsável pelo Pará, pelo Amapá e por Tocantins. São 3 estados que a gente tem servido ali, e Deus tem feito coisas extraordinárias. São muitas frentes, muitas agendas, mas a gente sempre tem que lembrar o que é que mais importa. O que é que mais importa? Diante dessa realidade, quero trazer a você a história exatamente de Moisés. Moisés, alguém que estava vivendo em um contexto em que a gente conhece a história. Ele foi colocado em uma situação em que tudo poderia dar errado. Tudo poderia dar errado. Primeiro veio o decreto do rei, anulando, matando, definindo que a vida de um primogênito hebreu deveria morrer, acabar ali. O decreto foi dado, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito. Diante dessa realidade, quando a gente vê, avança Moisés sendo educado no palácio, sendo educado e cuidado pela filha do faraó, e cuidado pela sua mãe. A gente percebe que Moisés foi sendo forjado, foi sendo preparado para um grande projeto. Mesmo diante da adversidade, a gente precisa entender Deus
Ele tem os seus planos, Deus tem os seus projetos, e os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Talvez você esteja aqui com um plano, veio para cá, para a América, com um projeto. Prepara para abrir mão daquilo que você está acostumado, daquilo que você planejou, para viver o extraordinário de Deus. Isso você só vai conseguir viver o extraordinário de Deus quando você entender que não é na calculadora, não é na matemática, é na fé. Porque nós não nos movemos daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. E se Deus deu uma palavra, irmãos, isso é a garantia única, não é o saldo bancário, não são os decretos, não são as más notícias, é se Deus deu uma palavra. E Ele deu uma palavra para mim, Ele deu uma palavra para o seu povo. Tem uma palavra para que a gente acesse, há um ambiente para a gente acessar. Quando a gente olha para Moisés, quando ele cresce, aqui em Êxodo 33 fala, e falava Moisés face a face, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Naum, nunca se apartava do meio da tenda. Quando eu leio esse texto, e falava o Senhor a Moisés face a face, o que mais importa, Moisés, diante toda aquela riqueza, de todo aquele cuidado, de tudo aquilo que Moisés estava acostumado, sendo treinado, sendo educado, ensinado, Moisés foi chamado por Deus. Ele falava com o Senhor face a face. Então Moisés era um amigo de Deus. O que mais importa nós estabelecermos um relacionamento com o Senhor. O que mais importa nós amarmos a presença do Senhor. O que mais importa nós abrirmos mão, muitas das vezes, dessa correria, desse dia a dia, daquilo que muitas das vezes a gente, perde o sono, perde a paz, para poder ter um tempo de qualidade com Deus. Queridos, quantos querem ouvir a voz de Deus? Mas você tem ficado quieto. Você tem buscado, aquele que busca encontra, aquele que busca, entrega, calma, descansa. Deixa ele falar, ele quer falar. Eu tenho um costume lá em casa, no meu carro, quando às vezes eu estou andando só, eu sempre tiro o que está no banco de passageiro e eu busco sempre deixar o banco ali desobstruído, para que, eu falo, é um processo meu, né, como eu ajo, eu digo assim, olha Senhor, senta aqui comigo, conversa comigo. E só eu e Deus ali no carro com louvor, eu fico dizendo para o Senhor, eu falo sozinho, falo com Ele, estou ali sozinho, eu choro, Ele vai falando com o meu coração, Ele vai trazendo. Deus tem desejo de estar conosco, querido. Nós precisamos ser amigo de Deus. Às vezes nós ouvimos tantos amigos, tantas pessoas que se dizem amigos, muitas das vezes pegam o nosso coração, pega aquilo que a gente chora, a nossa lágrima, e usa contra nós. E às vezes nós temos dificuldade de abrir o nosso coração para o Senhor. Ei, nós não servimos a um Deus morto, uma estátua, um Deus que não responde, um Deus que não ouve. Nós servimos um Deus vivo, que criou os céus e a terra. Sabe, nessa Lagoinha Experience, eu estava falando isso com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que os Estados Unidos tem uma cultura, o nosso estado tem uma cultura, o Brasil tem uma cultura, cada nação tem uma cultura. Quando nós estamos em 5 continentes, cada nação tem uma realidade, tem uma cultura. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio para viver a cultura da terra, mas estabelecer a cultura do céu na terra. Igreja do Senhor, ela tem decreto do céu para a terra, e eu sei que desse altar tem saído decretos. Não são informações, são decretos. São palavras de direção para nossas vidas. Eu sei que Deus tem levantado uma geração de jovem como o pastor Lucas, que tem queimado diante de Deus, que é amigo de Deus, que ouve e libera. Não é a nossa opinião, não é aquilo a nossa experiência em nada é a mesma coisa. Às vezes a nossa experiência é que nos afasta de Deus, mas te prepara para abrir mão daquilo que você sabe, para acessar o sobrenatural, aquilo que te segura. Muitas das vezes tem sido aquilo que está te fazendo parar, o freio de mão está puxado, porque aquilo que tu sabes tem sido a tua segurança, tem sido o teu fundamento, tem sido a fonte de paz. Mas quando a nossa fonte de paz, quando a nossa segurança está no nosso amigo, Moisés era amigo de Deus. Igreja, ame a presença do Senhor, ame estar com o Senhor. O que mais importa é Ele. Uma canção que eu amo tanto, a primeira vez que eu ouvi, eu chorei tanto quando eu ouvi essa canção. Ela fala, é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, mas é com alegria, dono dos meus dias. Quando nós
avançamos na história, a Bíblia, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Ele veio morar conosco. Ele veio e vai transformar os céus e a terra, e o Deus, Criador dos céus e a terra, vai habitar conosco. E não é um tempo, querido. É muito bom a gente estar como igreja, é maravilhoso. Gente, eu amo estar junto como igreja. É maravilhoso quando a gente se reúne na Global. É maravilhoso quando a gente está junto aqui como igreja, conhecendo uma parte do povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? Isso vai continuar e é para sempre. E lá não vai ter boleto, lá não vai ter conta, lá não vai ter problema na imigração, lá não vai ter nada, lá vai ser gozo, alegria, para sempre. É para sempre. É para sempre, mas nós precisamos ser amigo dele. Porque nós vamos habitar com Ele. Como nós vamos habitar para sempre com alguém que nós não temos relacionamento? Como nós vamos acessar e viver para sempre com Ele? Que prazer há! Não tem como conhecer Deus no céu. Para você chegar no céu, precisa conhecer Deus na terra. Para você acessar o sobrenatural de Deus. Não é quando nós veremos a sua face. Nós veremos Ele. A trombeta vai soar. Mas aí não é mais fé. Você vai ver, e a Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Toda língua, raça, cultura, independente de status, todo mundo vai se dobrar diante do Rei dos Reis e vai declarar que Ele é Senhor. Só que só vai acessar e morar com Ele quem se dobrou antes, quem confessou antes, quem teve relacionamento antes, quem teve Ele como seu amigo. Moisés, um líder que tirou o povo da escravidão durante 400 anos sendo escravo. Ele era amigo de Deus. Moisés valorizou a presença de Deus no verso 17 desse mesmo capítulo 33. Ele diz: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então lhe disse: rogo-te, me mostre a tua glória. Moisés pediu para ver a glória de Deus. O Senhor disse aqui para Moisés: Moisés, eu te conheço por nome. Queridos, a gente faz tanto esforço para ser conhecido aqui na terra. Nós fazemos tantos esforços para que, às vezes, o nosso próprio serviço na igreja seja reconhecido, mas nós não temos nenhuma reverberação, nenhuma relevância no céu. Nós precisamos ser relevantes no céu. Sabe o que Deus não resiste? Não é aquela capacidade de realizar que nós temos, mas é a capacidade de quebrantar o nosso coração diante dEle. A Bíblia diz que Ele não resiste o coração que se quebranta. Ele diz que Ele não resiste, Ele é atraído por um coração que ama a sua presença. Nós, a igreja que ama a presença de Deus, é uma igreja que vive o sobrenatural. Uma família que ama a presença de Deus é uma família que se move no profético, que entende o seu papel, que não se entristece com as más notícias, mas ela decreta diante das más notícias, e as muralhas vão ruir, o sol pode parar, o mar vermelho vai abrir, e nós vamos passar a pé seco. Ele é, porque Ele é, nós somos. Ele pode, porque Ele pode, nós podemos. Ele fez, Ele já estabeleceu. Nós precisamos acessar. Diga comigo, acessar. Precisamos acessar o sobrenatural de Deus. Mas é preciso amar, valorizar a presença de Deus. Preciso ser amigo de Deus. É preciso valorizar a presença de Deus. Sabe aquela coisa da gente às vezes estar jantando, tomando um café, conversando com alguém. Vamos ter um tempo de mesa? Vamos, mas aí você não solta o celular. Está o tempo todo no WhatsApp, está o tempo todo na rede social. Não vou dizer o nome não, mas hoje eu fiquei tão incomodado, estava lá na Lagoinha, tinha uma pessoa bem na minha frente, e o pastor estava pregando algo tão extraordinário, e a pessoa estava no WhatsApp. Eu fiquei olhando: Senhor, não me deixa ficar insensível à tua voz. Não me deixa ficar insensível à tua presença. Olha o que está falando, eu sou humano igual a Ele. Não me deixa, Senhor, toca o coração dele. Às vezes nós estamos acostumados com a rotina de culto. Nós estamos acostumados, não importa a posição que nós estamos tendo, não importa o título, não importa que cadeira você senta, não importa o seu acesso, importa é amar a presença. É ser amigo dele. É ouvir a palavra dele. A única forma de você ouvir a palavra dele é ler a sua palavra. É ficar quieto e ouvir a sua palavra a partir daquele que alguém está ministrando. Deus quer falar ao seu povo. E Deus tem pressa. Deus tem pressa para liberar decretos do céu para a terra. Eu creio.
Eu creio que há um tempo em que o Senhor vai levantar improváveis. O Senhor vai levantar improváveis como levantou Moisés. Moisés chegou diante de Deus, eu não sei falar. Entenda bem, eu não sei falar. Você está entendendo, Deus? Você escolheu errado. Você podia escolher tantos, mas você vai escolher eu que nem sei falar. Moisés, quem fez a boca? Queridos, nós servimos a um Deus. Ele é todo onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Sabe o que é onipresente? Ele já está lá. Ele já sabe que o seu green card está garantido. Ele já sabe que o teu acesso está garantido. Ele já sabe, Ele já está lá. O que a gente precisa? Estar alinhado. Ouvindo, estar sensível. Não achar que é na nossa força. O que mais importa é a presença. O que mais importa é ser amigo dele. O que mais importa é você lembrar de onde vem a tua força. O que garante a tua vitória. O que garante o teu acesso. O que mais importa é que nós devemos amar a sua volta. Nós vamos morar com ele. E é para sempre. A América é maravilhosa. Estava sentado, a última vez que eu vim aqui, estava tomando café com um amigo meu lá em Orlando. A gente estava numa cafeteria. E aí meu celular estava bem em cima da mesa. De repente entra na cafeteria. Só estava eu e ele. Entra na cafeteria um moço, um motoqueiro com capacete. Eu na hora tirei meu celular, botei embaixo assim. Escondi, eu falei, meu Deus. Esse meu amigo falou, o que é isso? Eu falei, como assim? Eu não vou perder aqui não, mano. E ele diz assim, não te preocupa. Estou acostumado com isso. Lá na minha cidade. Então a gente está preparado, nosso espírito, né? Fica ali na reação. E aí eu fiquei pensando, então aqui não tem isso, tem segurança, é legal. Que bacana, o trânsito funciona, é tudo muito sinalizado. É tudo funcional, é tudo muito, assim, excelente naquilo. Eu falei, imagina o céu. Como é que vai ser o céu? Se esse trânsito, se essa pista é maravilhosa, não tem buraco, imagina as ruas que nós vamos andar, as casas que nós vamos acessar. Imagina a presença de Deus, se é bom, sabe, o Mickey é bom, as atrações ali do parque. Imagina os anjos cantando, imagina a igreja declarando, santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Imagina, é para sempre. É para sempre. Nada se compara à presença, então devemos amar a presença. O que mais importa é a presença, é ser amigo dele. Moisés valorizou a presença. Rogo-te para que mostre a tua glória. Queridos, entenda bem, era um homem igual eu e você. Não pense que Moisés era o quarto da trindade, não. Homem igual eu e você. E ele diante de Deus, ele poderia ter pedido, olha, liberta o povo. Olha, me dá riqueza. Olha, mata Faraó. Olha, faz alguma coisa. Porque nós temos a tendência de nos movermos por necessidade. Esquece do propósito. Todas as vezes que a gente se move por necessidade, o propósito fica de lado. E o Senhor não se move por necessidade. Ele se move quando nós amamos o propósito. Porque a necessidade é momentânea, mas o propósito é eterno. O plano de Deus é eterno para nossas vidas. Então, Moisés poderia pedir qualquer coisa, ele só pediu, mostre-me a tua glória. Você está disposto? Você tem coragem diante de Deus? Ele se apresenta para você e, na verdade, Ele mora e habita no teu coração. Mas o Senhor chegar diante de ti e diz, filho, me peça o que você quer. Ele diz, e o texto diz assim, também, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achar-te graça aos meus olhos, e te conheço pelo irmão. O André Valadão te chamar pelo nome é legal. Olha, cadê o fulano de tal? É legal. Uma pessoa que a gente vê pela televisão, pela internet, chamar pelo nome e ser conhecido, é legal. Aqui estava falando que Deus, o Criador do universo, dos céus e da terra, disse o Senhor a Moisés, também farei isto que tens dito, porque achar-te graça aos meus olhos. Você achar graça, Deus se agradar daquilo que você faz, Deus se agradar de um coração, de um comportamento, tantos erros que a gente podia fazer, e Deus diz, você foi achado graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. É alguém que atraiu a presença de Deus. É alguém que entendeu, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Aquele que busca, eu vou encontrar, vai me encontrar. É preciso amar a presença. Isso é o que mais importa. Querido, e Moisés, ao invés de pedir para o gênio da lâmpada 3 pedidos, ele disse, mostra-me a tua presença. Será que nós temos disponível, temos coragem para fazer esse pedido ao Senhor? Você teria coragem de abrir mão daquilo que você mais pede se Deus te pedir aquilo que você mais ama? Você teria
Coragem. O que nós mais amamos? O que nós mais amamos aqui na terra? Aquilo que a gente mais ama, você tem coragem de abrir mão, porque o Senhor está te pedindo. Você teria coragem de andar por um caminho desconhecido, porque o Senhor está te guiando por esses caminhos. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que a gente anda por caminhos que nós temos o controle, o governo, então nós temos que garantir até o final. A questão é que nós não somos oniscientes nem onipotentes, nós não conhecemos o amanhã. Mas todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, quando Ele diz: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e nós confiamos em que a nuvem vai estar durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, então nós vamos acessar esse sobrenatural. Então nós vamos acessar aquilo que o Senhor está planejando. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: todas as organizações, as companhias, elas fazem planejamento estratégico. Agora, finalizando talvez, ou já finalizou o planejamento estratégico de 2025 das igrejas, das empresas, das companhias. Deus não faz planejamento estratégico, Ele faz plano eterno. Ele fez o seu plano antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe. E aí Ele fez o Lucas. Disse: eu vou te fazer profeta das nações. Vou te levar para uma cidade onde tem 5.000 brasileiros. E ali você vai viver o sobrenatural, a provisão dia após dia. Um coração que diz assim: queridos, é maravilhoso ter a cada dia, a cada data certa do mês, ser debitado da conta dos membros da igreja, o dízimo ser garantido, e a gente conseguir pagar os nossos boletos. E esse pastor disse assim: isso pode até ser bom para satisfazer uma necessidade, mas atrapalha o propósito, porque a motivação de cada um de nós ao ofertar e dizimar deve ser: eu reconheço que tudo que tenho vem dele, E se eu reconheço que tudo que eu tenho vem dele, eu não faço por obrigação. Não é um boleto que eu tenho que pagar, não é um imposto que eu tenho que devolver, é simplesmente eu reconhecer que tudo que tenho vem dele. Então eu entrego com alegria, eu entrego com liberalidade, com generosidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido para você? Pega essa palavra. Ame aquilo que Deus ama e se importe com aquilo que Deus se importa. É preciso amar a presença do Senhor, é preciso amar a presença dEle. Ele não se contenta apenas em ouvir a voz de Deus, passar ardente, mas ele desejou conhecer Deus profundamente. Ele mostra zelo pela presença, e foi um grande líder na Bíblia, foi um grande líder do povo. Quando a gente vê a vida de Moisés liderou o povo, tirou o povo ali, viu tanto sobrenatural. Moisés é um grande líder e referência para a gente, entendeu o que é que mais importa. Nem era a liberdade do povo, nem era acessar a terra prometida, porque ele não acessou a terra prometida, ele acessou a sua morada eterna. É extraordinário isso, queridos. Quando a gente tem o nosso coração em Deus, Ele nos conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas em meio à tempestade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: não é porque você está cumprindo o propósito de Deus que não vai ter tempestade. Não é que você está vivendo os propósitos, os planos eternos de Deus que não vai ter desafio, vendavais. Não. O próprio Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, fica aqui comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm os mesmos atributos, comunicáveis e incomunicáveis com os homens. Onisciente, onipotente, onipresente. Conhece todas as coisas, infinito, alfa, ômega. Os três têm os mesmos atributos. Mas teve um momento na vida de Jesus que ele teve um posicionamento diferente do Pai e do Espírito Santo. Vocês lembram qual foi? No Getsemane. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade. Porém, que seja feita a tua vontade. Sabe o que significa isso? Deus, ao enviar Jesus, era Deus na terra, mas também era um homem na terra. E diante de uma adversidade, que ele estava ali para enfrentar um sofrimento tão duro, tão penoso, morte de cruz, ele disse: Pai, a minha humanidade está dizendo que é duro. Se for possível, não me permita passar, evite que eu passe, porém, que seja feita a tua vontade. Queridos, amar a Deus é obedecer a sua vontade.
Amar a Deus é estar disposto para abrir mão daquilo que tu desejas, daquilo que tu queres, para acessar aos planos de Deus. Não tem outra forma de acessar os planos de Deus se você tem plano B. Se você tem plano B, querido, então Deus não pode contar com você. Sabe por quê? Porque na adversidade você vai correr para o plano B. Quando a gente não tem plano B, aí, querido, não tem jeito. A gente só pode se agarrar nele. A gente só pode segurar nele. É preciso afundar a nau no cais. É preciso abrir mão daquilo que te traz segurança. Para viver o sobrenatural não tem como, mas só é possível andar nesse caminho se amarmos a presença de Deus. Mas eu quero trazer um segundo exemplo de um homem apaixonado por Deus. Um homem que entendeu qual era a prioridade, o que mais importava, e esse homem chama-se Davi. Davi tinha um coração apaixonado por Deus. Em Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que a possa morar na tua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Eu vou ler esse texto devagar. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, ou seja, é uma ação contínua. Buscarei. Nós precisamos amar a presença e continuamente buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor, ele diz, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, perguntar no seu templo. Sabemos que o tabernáculo havia 3 acessos. Primeiro acesso, segundo acesso, terceiro acesso, era o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Então, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, ela não é como hoje, que ele habita no coração dos seus filhos. Ele tomava posse pontualmente de alguém, por acaso de Davi, dos profetas, dos juízes, dos heróis, dos profetas, dos sacerdotes, pontualmente ali, dos reis, como tomou de Davi. Então, para ter acesso à presença de Deus, era preciso uma vez um sacerdote entrar no Santo dos Santos e sacrificar, e a presença se manifestava. Então, Davi está dizendo assim: eu quero morar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aí, mas Jesus, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando a Bíblia diz que ele deu antes, quando ele deu o brado dele e disse está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Observa que esse véu do templo ele tinha mais ou menos uns 8 centímetros de espessura, 8 metros de altura. E a Bíblia diz que abriu do alto a baixo, ou seja, uma decisão de Deus ter contato com os homens. E esses 3 acessos no Velho Testamento, o acesso A, o acesso B, lugar santo, e o último acesso santíssimo, haviam 3 nomes. O primeiro nome, caminho. O segundo nome, a porta, verdade. E o terceiro nome, vida. Jesus no Novo Testamento, ele disse aos seus discípulos, ensinando, ele disse: olha, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estejais vós também. Eles não entenderam nada. Ele disse: ei, calma, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe o que significa? Que ele estabeleceu o caminho, para que nós tenhamos acesso a ele. Porque ele quer estar com a sua igreja, ele quer estar com os seus filhos. Ei, ao invés de Jesus, ao invés do Espírito Santo pontualmente tomar posse de alguém, não, ele decidiu morar no nosso coração, no meu e no teu coração, o mesmo acesso que eu tenho e você tem. Qual é a diferença do pastor Vitor Hugo, da minha vida, do pastor Lucas? É o acesso, é a fome e sede por Deus. Essa é a diferença, não tem nenhuma diferença. Você pode ter sede e fome, você vai acessar aquilo que Deus tem para ti. O melhor lugar, o lugar mais poderoso que você precisa estar é ouvindo a voz de Deus. E para ouvir é preciso estar na presença, é preciso ter fome dele. Então Davi era um homem que buscava. Salmo 27 aqui no verso 8 diz: quando tu disseste buscai o meu rosto, quando tu disseste buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O salmista Davi amava a presença de Deus. No verso 10 ele diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Era alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que amava a presença de Deus. Amar a presença de Deus não significa que vai passar por adversidade, por lutas, por desafios, mas o Senhor vai estar conosco em meio ao desafio. Mas te prepara para abrir mão daquilo que você sabe,
para acessar o sobrenatural de Deus. Isso é o que mais importa. Você vai perceber que era a história de Davi. Quando foi diante dos seus irmãos para levar comida no campo de guerra, de batalha, quando ele viu aquele gigante desafiando o povo, desafiando o exército, o rei estava acuado, o exército acuado, e o gigante se levantou e desafiando o povo. Então, Davi disse: ei, eu vou lutar contra esse incircunciso aí. Eu vou lutar contra esse circunciso. E essa notícia chegou até o rei. E o rei mandou chamar Saul mandou chamar Davi. Então aqui no verso 13 do 1 Samuel 17, verso 33, diz assim, a partir do 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar. Porque Davi tinha presença, Saul tinha posição. Davi tinha relacionamento. Saul tinha autoridade. Davi conhecia o Senhor. Ele salmodiava para o Senhor. Saul se acostumou a usar sua força para conquistar suas vitórias. Então o texto diz: você não conseguirá, Saul disse para ele, lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz. É porque os olhos de Saul mudou. Não estava mais olhando para Deus. Ele estava olhando para as limitações. Então ele estava na calculadora fazendo conta. Bom, ele é grande e forte. Ele é fraco e inexperiente. Ele é experiente e cheio de armas. Ele não tem nenhuma experiência. Então você não conseguirá vencer. Você é apenas um rapaz. Mas Davi amava a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus. Aí olha Saul orientando esse jovem que amava a presença de Deus. Ele disse: ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Fico imaginando esse garotinho diante do rei, dizendo: olha, presta bem atenção, ô rei. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão e um urso aparecem para levar o cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Parece uma criança falando, não é? Que uma experiência de lutar contra um leão e um urso podia dar vitória a Davi, trazer a experiência de Davi a Davi para lutar contra um guerreiro experiente, com um cajado, um homem com escudo, um homem com lança, um homem com espada tão forte. Mas Davi estava dizendo porque ele tinha relacionamento com Deus. Aí a gente continua no texto, diz assim: eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso. E farei isso também com esse filisteu incircunciso. Aqui está o segredo. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Quem ama a presença, quem tem relacionamento, sabe que a sua força não está na sua experiência. Porque ele contou a sua experiência para que a pessoa que estava cética tivesse uma noção que pelo menos de algum tipo de luta ele tinha alguma experiência. Mas ele disse: porém, a minha vitória não foi garantida na minha experiência, foi garantida em Deus, porque o mesmo Deus que me deu vitória sobre o urso e o leão, ele também me dará vitória sobre esse gigante. Quem está entendendo aqui diz amém. E Saul consentiu: então vá, não tem mais o que fazer. Tem momentos, querido, que você vai estar diante de autoridade, e a autoridade vai estar perdida, porque a unção de Deus não está sobre ela, mas a unção do Senhor está sobre os seus pequeninos. E a autoridade já não vai ter mais força, a sua posição, ele perdeu a autoridade. Ele só tem a posição, mas não tem mais autoridade. A autoridade está com aquele que carrega a presença, aquele que ama a presença, aquele que é amigo de Deus. E diante dessa realidade, ele vai dizer: então vá, então faça o que você quer. Te prepara para dar resposta. O Senhor vai te dar acessos a situações, a realidades, a pessoas que você vai precisar ser boca de Deus para essa pessoa. Que você vai precisar ser boca de Deus para dar direção para pessoas. Então, quando você se relaciona com Deus, as suas armaduras, elas são incomuns. Porque Saul resolveu dar a armadura dele, foi ensinar a Davi, que tinha relacionamento com Deus, a sua técnica de guerra. Foi entregar as suas armas, porque ele confiava nas suas armas, ele estava acostumado a vencer com aquela armadura. Saul era um homem experiente de guerra.
Ele disse, não tem como vencer sem essas armaduras. Não tem como acessar, como alcançar e derrotar esses gigantes sem essas armaduras. Então toma, Davi, é a melhor armadura que você possa ter. É a melhor ferramenta, você vai lá e vai vencer. Mas é usa aquilo que eu sempre uso. Eu sempre uso isso me garante a vitória. Então vá lá, use. É a armadura, a melhor armadura, porque é a armadura do rei. É a armadura do rei. Imagina o ferreiro preparando a armadura do rei. Isso aqui é para o rei. É a mensagem assim, chega com o cara, olha amigo, faz a melhor espada, porque essa aqui é para o rei. Faz a melhor couraça, porque essa aqui é para o rei. Faz o melhor escudo, porque essa aqui é para o rei. Usa o melhor que você pode, porque é para o rei. Ele estava lá forjando, fazendo para o rei. Eu me lembrei agora de uma história. Só um parênteses. Mas irmãs estavam lendo a palavra de Deus há algum tempo. Chegou num texto que diz assim, Deus ele cuida dos seus filhos e forja os seus filhos como o ourives cuida e forja a prata. E eles não entenderam muito bem o que significava isso. Eles foram buscar visitar um ourives, para entender como era o processo, para entender o significado dessa palavra. E a irmã chegou lá, visitou o ourives, e eles foram explicando o processo, e olhando, ele fazia o processo diante da irmã. E ali, ele com um instrumento de ferro, ele com fogo em cima, e ele moldando, limpando a prata, e estava limpando a prata, ele explicando, olha, dessa forma, é assim o processo, é assim o processo e tal. E aí chegou um determinado momento que a senhora perguntou, mas como é que você sabe que está bom? Porque fazia um tempão que ele estava ali colocando fogo, colocando pressão, e com aquela ferramenta lá mexendo, ele disse, como é que você sabe que está bom? Aí o ourives foi lá e respondeu, é quando a minha imagem é refletida de forma mais perfeita naquilo. Às vezes a gente está passando por um processo, que é a imagem do Senhor. Nós estamos sendo forjados para refletir a imagem dele, para perfumar o seu perfume, para tocar como ele toca, para olhar como ele olha, para acessar aquilo que ele já estabeleceu para que a gente acesse. Então, quando Saul oferece a armadura para Davi, Davi disse assim, eu não consigo nem andar com isso, pois eu não estou acostumado. Queridos, te prepara para abrir mão daquilo que você está acostumado, para acessar, para usar relacionamentos com Deus, palavras de Deus que vai confundir o inimigo. Diante das adversidades, o Senhor traz palavras. E Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na sua bolsa de pastor, armado com apenas o seu cajado, a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Davi respondeu ao filisteu. O filisteu, quando ouviu, disse, que é isso? Vai me matar com isso? Por acaso eu sou um cão? Aí Davi respondeu, você vem a mim com espada, com lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não estamos defendendo o nome de Lagoinha. Você não está defendendo o seu nome. Você, quando anda na rua, quando você vai diante de uma autoridade, quando você vai fazer negócio, você não está defendendo a sua família, o seu negócio, a não ser que você ache que é seu. Mas quando você entende que não é seu, é dele, então quando você vai lá, você não vai para tentar, você vai para vencer. Nós não estamos disputando o UFC, que só sabe o final, quem ganha. Nós vamos entrar na octógono, já sabendo o final, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, não tem jeito, irmão. Quem está com Cristo, não tem si, nós vamos conseguir, nós vamos acessar, porque Ele é Deus que já proveu. Deus não tem plano B, Ele é um plano A. É nós que precisamos nos adequar ao seu plano. Nós precisamos, mas é preciso amar a sua presença, porque é o que mais importa. Então Davi respondeu, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus de Israel, que você desafiou. E hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens. E o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. É incrível, quem ama a presença de Deus, sabe de onde vem a sua força, ele não recebe a glória. Ele diz, o mundo todo saberá que há um Deus em Israel. O mundo todo saberá que há um Deus aqui em Saraçura. O mundo todo saberá que há pessoas aqui
que serão tocadas e vão tocar outras pessoas. Famílias transformadas é para transformar. Empresas que o Senhor vai levantar, vai abençoar o improvável. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te dar contrato sobrenatural. As pessoas não vão entender. Você vai receber aquilo que você está buscando, não pela tua força, não pelo caminho, não pela influência humana, mas o Senhor já decretou, o Senhor já assinou, o Senhor já liberou. Acessa a igreja. Acessa a igreja. Já está lá. A vitória vem dele. Ele já liberou. Já está lá. Eu lembro lá em Lagoinha, Belém, nós fomos negociar o local. E quando nós estávamos negociando, eu estava operando da coluna. E antes de acessar lá a sala de cirurgia, o Senhor falou ao meu coração: filho, manda alguém lá no shopping. O shopping tal, assim. Eu mandei uma mensagem, era 7h pouca da manhã, eu mandei uma mensagem para as pessoas foram, eu entrei para a sala de cirurgia. Quando eu voltei, tinham várias mensagens no meu telefone. E as pessoas disseram: pastor, tem. Só que eu fiquei 15 dias sem poder sair de casa, recuperando da cirurgia. E quando eu terminei a cirurgia de recuperação, eu fui lá, marquei uma reunião com a superintendência do shopping. Eu já levei um vídeo de apresentação da igreja, falando quem nós somos. Levei uma proposta formal. Levei tudo para mim. Já era, porque Deus mandou, então já era. Não fui lá para, será que vai dar certo? Eu fui lá dizendo: já deu, acabou. Sabe quem da igreja, da minha liderança, concordou com isso? Quem acha que foram 2 pessoas levantar a mão? Eu tenho mais de 100 pessoas lá liderando. Quem acha que é 2 pessoas levantar a mão? Ninguém. Eu falei: pastor, é doido. Nós estamos aqui, está tudo bem esse lugar. Nós tínhamos reformado, estava tudo legal. Mas o Senhor deu a palavra. O que importa é o Senhor dar a palavra. Não é na nossa conta, na nossa matemática. É Deus deu a palavra. É Ele que faz. É dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus deu a palavra. Aí quando eu cheguei lá, negociar com aquele homem, eu fui lá, irmão. Eu acho que não tinha 5 mil na conta da igreja. A gente não se move pelo que a gente vê. A gente se move pelo que nós cremos. Eu fui lá e ele achou: bom, é Lagoinha. Lagoinha Orlando deve mandar milhares de dólares para lá. Eles são grandes, são fortes, são poderosos. Pode deixar comigo. Eles me mostraram um lugar oferecendo 60 mil reais de aluguel. Nós pagávamos 40 no lugar que nós estávamos. Falei: 60 mil. Eu fui medir. Peguei o meu celular, fui medir. Gente, 5 mil na conta. Eu fui medir. Mas a gente não precisa dizer para a pessoa quanto a gente tem. A gente não precisa dizer olhar, nos formar, nos segurar na nossa fragilidade. A gente precisa entender que Deus deu a palavra, já era. Então a gente não anda como um qualquer, a gente anda como já um cidadão americano com um green card, já feito. Já a gente anda e fala como cidadão do céu, na terra. Porque nós somos igreja, irmão. Existe um título mais importante do que cidadão do céu. Existe um green card, existe uma titularidade mais importante do que esse: filho amado do Pai, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Não existe mais importante do que isso. E aquele homem começou a me mostrar o lugar, eu medi, eu falei: olha, esse espaço aqui é bom, mas não serve para a gente. Ele disse: mas tem um outro espaço, 60 mil aqui, tem outro espaço, porém é a nossa loja. E eu falei: bora lá medir. E eu medi, era um espaço de mais de 7 mil metros quadrados, dentro de um shopping, e o lugar que ele estava me oferecendo era 2.200 metros. Eu falei: bom, aqui até dá, mas eu preciso que tu me dê mais 10 metros aqui arredando essa parede. Aumentaram mais a metragem que ele me ofereceu. Ele disse: pastor, mas aqui é 160 mil. Eu falei: não estamos falando de preço, estamos falando só de lugar. O preço é o próximo passo, porque Deus deu a palavra. Eu estava buscando? Não, eu estava operando. Eu estava incomodado com o lugar que nós estávamos. Estava lá. E até o incômodo quem traz é o Espírito Santo de Deus. E a gente só tem que discernir. E ter coragem e ousadia para agir. E aí, queridos, quando terminou essa parte de apresentação, e aí eu disse: ok, a gente gostou desse lugar, serve para a gente. Ele disse: mas é 160, vamos lá, vamos sentar agora para negociar. E aí eu fiz a apresentação da igreja, toda para ele. Eu disse: olha, eu estava operando, e Deus falou comigo para eu vir aqui, mas 160 a gente não consegue te pagar. Está aqui a proposta, já formalizei. 35 mil reais é a proposta que eu tenho para te dar. De 160 para 35. Queridos, aquele homem olhou para mim, ficou com o olho arregalado, português. Ele falou assim: olha, eu pensei que ele ia me xingar. Ele só agradeceu, disse: eu vou estudar e vou te dar uma resposta. 2 meses depois, meu telefone toca, eu chego lá, e ele disse: olha, pastor, eu não consigo fechar por 35 mil com você,
mas por 36 a gente assina um contrato. Meu Deus! Está lá. 36 mil. Sabe por quê? Porque se ele deu a palavra, irmão, ele deu a visão. E se ele já deu a visão, a provisão está garantida. Está garantida. Davi foi lá e venceu. Ele não foi para lutar. Ele foi lá só para... Ele já disse, olha, eu vou cortar tua cabeça. Ô gigante, deixa eu te falar uma coisa. Vou cortar tua cabeça com a tua espada. E não só a tua, dos teus homens também, vou entregar para os lobos aí, para os povos comer. Ele não foi para lutar, ele foi para vencer. Você entende isso? Porque quem tem relacionamento com Deus não entra na probabilidade de vencer ou não. Entra para vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Está entendendo isso? Faz sentido isso, querido? Vamos pegar, vamos acessar isso aí? O Senhor deseja que nós sejamos homens incomuns. E para isso é preciso usar as armas incomuns. A arma comum era ele usar a arma de Saul. Mas a arma incomum era ele dizer, Deus vai me dar essa vitória. Para finalizar, a Bíblia diz que ele pegou as suas pedrinhas. As suas pedrinhas. Davi foi lá e venceu aquele gigante. Mas quando a gente olha para Davi, ele não era um homem perfeito. Ele não era um homem sem pecado. Ele era um homem que planejou, arquitetou o assassinato de um homem para ficar com a mulher dele. Mas Davi amava a presença. Eu lembro que a Bíblia diz que quando Davi vinha trazendo a arca de volta para Jerusalém, ele rasgou as suas roupas, tirou as roupas sacerdotais lá, a roupa de rei, né, e começou a dançar. A sua própria esposa lá começou a reclamar e a criticá-lo. E a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando que quando Davi vinha trazendo a arca, porque significava a presença, então eu fico imaginando assim, passando na mente de Davi, ei, Deus, que é isso? Isso é demais. Isso é demais. Eu estava lá no campo cuidando das ovelhas, eu tinha relacionamento contigo, aí o Senhor me fez rei. O Senhor me deu a vitória sobre os ursos-leão, o Senhor me deu vitória sobre os gigantes, o Senhor me fez rei, o Senhor me deu tantas vitórias, mas sabe, agora o Senhor está me trazendo a honra de trazer de volta a arca da arca da tua presença para Jerusalém. Eu não aguento, não, eu estou celebrando, eu estou feliz aqui. Então, quem ama a presença, não está preocupado com o protocolo, porque ama a presença, fica de pé no teu lugar. Porque Davi amava tanto a presença, que ele valorizava mais a presença do que o seu título, do que o seu trono. Porque Davi, quando foi pego e confrontado pelo profeta Natã, apontando o seu pecado, ele reconhece o seu pecado. Ele não mandou, ele tinha autoridade para mandar matar o profeta, mas ele reconhece o seu pecado. Ele amava tanto a Deus, amava tanto a presença. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele queria manter o relacionamento com Deus. Então Davi confessou o seu pecado, reconheceu o seu pecado. Porque quem ama a presença se arrepende dos seus pecados. Davi confessou. E aí ele escreve Salmo 51 de arrependimento. Isso aqui é a declaração de um homem arrependido, de uma autoridade arrependida. Que escreve, inspirado pelo Senhor. Ele não apagou, ele não colocou debaixo do tapete. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele queria agradar ao Senhor. Ele amava a presença do Pai. Então ele escreve, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. O meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão do que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branca do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulsas da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer.
E então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue inocente, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário eu te ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitas um coração humilde e arrependido. Olha com favor a Sião e ajuda e reconstrói os muros de Jerusalém. E então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o altar do novilho, e voltarão a ser sacrificados. Um homem que ama a presença é um homem que não se preocupa com a sua reputação. É um homem que entende que a sua alegria está nele. Tira tudo, só não me tira a alegria da salvação. Talvez aqui há pessoas que faz tempo que não tem alegria de salvação, até está numa rotina de vir para a igreja. Mas a alegria de viver, perdendo tudo por amor e com alegria. Temos que servir com alegria, não é com pesar, não é com meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, meu Deus, eu tenho que servir, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, não, é com alegria, é com entrega, é com leveza. Ei, o que cansa é o pecado. O que cansa é o pecado. Precisamos renunciar ao que nós somos, o que nós temos, aquilo que dá-nos segurança para andar nesse sobrenatural, porque quando a gente anda nisso, Ele nos toma em seus braços. A Bíblia diz: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o coração, o pensamento, as preocupações. Nós precisamos descansar no Senhor. Se você entende que está vivendo um momento em que você está no controle o tempo todo e já está cansado, chegou o momento de você confiar e entregar. Muitas das vezes é preciso perder, mas com alegria e com amor, porque amar a presença é saber que a maior conquista que alguém pode ter é a sua salvação eterna, é seu nome ser conhecido no céu, é a presença de Deus. Nós vamos fazer uma canção. Enquanto isso, eu quero que você feche teus olhos. Feche teus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a apresentar a tua vida para o Senhor. Enquanto a gente faz essa canção, o Espírito Santo de Deus vai fluir, vai falar o teu coração. Deixa Ele falar, deixa Ele falar. O Espírito Santo de Deus está aqui falando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o momento, é o teu encontro com Deus, é a tua decisão, é você e Deus.
Aleluia, aleluia. De olhos fechados. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, quer dar novos acessos. Um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento, de entrega. Águas mais profundas, águas mais profundas. Andar no sobrenatural é andar no caminho que Ele traçou, Ele estabeleceu. Andar no sobrenatural é renunciar àquilo que sabemos para viver os teus planos dEle, os planos dEle para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Devemos amar a Sua presença, amar a Sua presença, amar a Sua presença. Receba um toque do Espírito Santo de Deus, que gera sede e fome dEle, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Tenha sede e fome do Senhor. Recebe agora um toque do Senhor, por sede e fome dEle, por sede e fome dEle. Sede pela presença, amar a presença. O que mais importa é a presença. A vitória está garantida por causa da presença. Os acessos estão garantidos por causa da presença. Nós vamos avançar por causa da presença. Nós não vamos recuar por causa da presença. Ele sustenta, Ele deu a palavra, Ele te atraiu, Ele te trouxe, Ele te deu vida. E quanto à vida, há esperança, independente da circunstância. Há esperança para a tua vida. Há esperança para a tua vida. Há decretos do céu sendo liberado nesse lugar. Há decretos do céu sendo liberado nesse lugar. Os espirituais estão entendendo. Há decretos do céu. Os céus estarão abertos sobre esse lugar. Aleluia. 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 O Senhor está liberando coisas aqui. O Senhor está liberando decretos aqui. O seu favor está nesse lugar. A presença dEle é real nesse lugar. Nessa casa, hoje Ele marcou, foi falado no início. Não é um culto comum. Desde de manhã, hoje não é um dia comum. Hoje não é uma noite comum. Ele está dando acessos a pessoas aqui. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai viver o mesmo nível. O Senhor está te dando mais fome, mais sede. O Senhor está te dando um desejo de tocar a Sua presença, de andar com Ele, de um relacionamento mais profundo. O título que você está recebendo hoje está afirmando a sua identidade de filho e filha amada de Deus. Filho e filha amada de Deus. A sua vida vai ser gasta com alegria, porque você é filho e filha amada de Deus. Coloque a mão no teu coração, igreja. Me ajuda a orar, igreja, nesse momento. Feche teus olhos. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu preciso ter um novo encontro contigo, ó Pai. Eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Apaga os meus pecados. Eu reconheço que pequei. Os meus pecados estão diante de Ti. Mas hoje, Senhor, rasga a cédula, rasga a dívida. Pai, eu quero viver contigo para sempre. Me recebe nessa noite como Teu filho. Ore comigo ainda dizendo: Senhor Jesus, eu que andei nos Teus caminhos e me afastei, hoje eu quero voltar para os Teus caminhos. Me recebe nessa noite como um filho amado. A sede e fome que estava ali apagada, hoje o Senhor está acendendo, está colocando azeite, vento fresco, azeite fresco, vinho novo, uma aliança nova, vestes novas, pensamentos novos, decretos do céu, novidade de vida, caminhos sendo abertos, caminhos sendo abertos.
Ainda de olhos fechados. As duas orações que você fez significa acessar promessas. Porque as promessas de Deus são para os seus filhos. E nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós não entregamos a nossa vida para um pastor, para uma denominação. Nós não entregamos para uma religião. Nós entregamos para Cristo, porque Ele se entregou por nós. Quando a gente se entrega para Ele, a gente está acessando aquilo que Ele já conquistou na cruz. Nós estamos co-herdeiro de Jesus. Nós nos tornamos filho amado do Pai. E para os seus filhos Ele tem uma herança. Ele tem caminho de paz e não de mal, para nos dar acesso, para nos dar aquilo que a gente precisa, para nos dar o fim que desejamos. Para os seus filhos, aqueles que oram e declaram que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu coração. E para todos aqueles que declararam isso nessa noite pela primeira vez, fizeram uma dessas duas orações pela primeira vez, significa que você recebeu o Espírito Santo de Deus hoje no seu coração. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E talvez há pessoas aqui que já caminharam com o Senhor, já estavam num tempo meio que no automático, vivendo um automático com Deus. O Senhor também hoje renovou a sua aliança. O Senhor renovou suas vestes. O Senhor te recebeu, te deu um novo anel, te deu uma nova aliança, trocou as suas vestes. Há uma festa no céu, porque hoje você tomou a melhor decisão da sua vida. E você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de olhos fechados. Eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, você vai levantar tua mão mais alto que você puder, porque eu quero encerrar aqui orando com você. Eu quero conhecer você. É uma festa no céu com essa decisão. A sua decisão aqui na terra vai mudar a atmosfera no céu, porque a Bíblia diz que os anjos fazem festa. E nós vamos celebrar também aqui nessa noite. Quando eu contar até 3, a tua velha vida fica para trás e tudo se faz novo. Quando eu contar até 3, você vai acessar o sobrenatural do Senhor. Quando eu contar até 3, você está declarando diante dos homens que você recebe Jesus como teu Salvador. E também Ele está te declarando diante do Pai, porque aquele que declara diante dos homens, Ele declara diante do Pai. Hoje o Senhor marcou para que você tenha um encontro mais poderoso da tua vida. Você vai viver os melhores anos da tua vida a partir de agora. A partir de agora. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu vou contar até 3, você levanta a tua mão. 1, 2, 3, levanta a tua mão. Alguém que fez aqui essa oração pela primeira vez. Pela primeira vez. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez. Glória a Deus. Se há alguém aqui que fez a oração pela primeira vez, eu quero que você mantenha a sua mão levantada. Glória a Deus. Você, filho, filha, que você fizer essa oração pela primeira vez, a decisão que você tomou, essa oração significa entregar a tua vida para o Senhor. Essa decisão vai te dar acessos a planos para o Senhor, para a tua vida. Eu quero selar esse momento orando por você. Eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar com você nesse momento. Pode vir. Todos vocês podem vir, podem vir, podem vir. Celebra, Lagoinha, celebra, Lagoinha. Porque é uma festa no céu. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, ela é poderosa e ela não volta vazia. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. A vida de vocês vão viver os melhores anos da vida de vocês. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando isso acontece. A partir de hoje, há um selo sobre a tua vida chamado Espírito Santo de Deus. E Ele é um amigo fiel. Com Ele você pode conversar e abrir o teu coração. Você pode contar para Ele os teus desafios. E você vai ter um amigo que vai te acompanhar, te abençoar. Que o Senhor hoje está recebendo você como filho. E a Bíblia diz, se há uma festa no céu, há também uma festa na terra. Nós temos uma cultura de celebrar pela decisão de pessoas, porque é a decisão mais importante da vida de alguém. Vou contar até 3 e a gente vai fazer muita festa, porque hoje houve salvação nesse lugar. Hoje houve salvação nessa casa. 1, 2, 3, celebra!
Você pode celebrar. Cante isso. Ele virá. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode dar um brado de vitória. Hoje os céus recebem uma nova família. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Você está feliz? O seu cálice transbordou. Não sei o seu, mas o meu transbordou demais. Aleluia. Obrigado, pastor, família. Vocês são maravilhosos. Vocês têm um compromisso todas as vezes que vocês vêm para cá. Se eu encontrar vocês em outros lugares, brincadeira, Deus abençoe vocês. Igreja linda, igreja maravilhosa. Vocês têm tudo. Tudo que vocês precisam mora dentro de vocês. Tudo que vocês precisam, a alegria que vocês precisam está dentro de vocês. Ela faz morada em vocês hoje. Então quando você sair daquela porta, não se esqueça. A vida está dentro de vocês. Tem relacionamento. Preserve essa presença no seu coração. Jogue azeite no seu coração todos os dias. E você vai viver o extraordinário. Você vai viver milagres. Você vai viver aquilo que você nem imaginou. Deus vai te colocar lá. Porque é a presença que sela. Tudo está dentro de vocês. Amém? Aleluia. Nessa semana temos vários cultos aí. Mas você tem compromisso nessa quarta-feira. A noite do imigrante é para nós. Amém? Nós que somos imigrantes, nós vamos estar aqui nessa quarta-feira. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua casa. Vai com Deus, vai com Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora frutifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.